Olá, pessoal. Nós estamos aqui no primeiro Congresso de Ciência de Dados virtual. Esse é um painel sobre carreira na ciência de dados, uma oportunidade para todos. Estou aqui, eu, Janete Ribeiro, meus colegas, a Cris Macena, o Felipe Alvarenga, o Henrique Branco e o Milton Ossamo. Nós vamos falar aqui sobre as nossas carreiras, a nossa experiência e todo esse universo que envolve aí a área de ciência de dados, que tem, digamos, surgido diversas oportunidades e diversos desafios também para quem quer ingressar nessa área. Bom, agora vamos aqui às apresentações. Cris, você começa? Sim, eu sou a Cristiane, eu trabalho com governança de proteção de dados e sou formado em biblioteconomia. Bom, Felipe. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe Alvarenga, sou formado originalmente em economia, mestrado acadêmico na PUC-Rio. Trabalho com ciência de dados há mais ou menos uns 6 anos e hoje lidero a equipe de ciência de dados da Raia Drogasil. Henrique. Meu nome é Henrique Branco, eu sou formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu trabalho com soluções digitais na Celery em Campinas. Milton. Olá, turma. Eu sou formado em engenharia ambiental na minha graduação e atualmente eu trabalho como cientista de dados em uma consultoria, atuando em diferentes segmentos. Bom, eu, como tinha comentado, sou Janete Ribeiro, sou professora na área de Big Data e Analytics do SENAC, na pós-graduação. Eu sou formada em administração de empresas, com ênfase em análise de sistemas. Tenho um mestrado em administração de empresas, mas é especializado em marketing digital. Eu brinco sempre que eu atuei nos bancos e para os bancos, que a minha carreira foi ao longo dos 25 anos aí, atuando sempre na área de dados para grandes bancos ou em grandes empresas de tecnologia, atendendo o setor financeiro, né? Atuei em empresas como IBM, Unisys, Teradata, e atualmente eu tenho uma consultoria na área de Big Data Analytics, onde eu dou mentoria principalmente para as fintechs. E vamos aqui agora falar um pouquinho sobre essa área que tem sido, digamos, tão comentada ultimamente, né, a área de ciência de dados. E um ponto, né, que tem sido bastante destacado é que existe dentro desse mercado, desde 2010, enfim, para cá, ele anda cada vez mais aquecido por profissionais com esse perfil de análise. Só que o que acontece, né? Existe aí, a maioria das empresas tem colocado que existe uma dificuldade grande em encontrar as pessoas capacitadas para trabalhar com esses grandes volumes de dados. E uma coisa que também a gente nota, e aí alguns estudos também têm colocado, que existe, digamos assim, uma defasagem entre a capacitação das pessoas e essas oportunidades que estão se abrindo no mercado dentro da área de análise de dados, de ciência de dados. Quer dizer, sobram, por um lado, existem aí 13 milhões de desempregados no Brasil, existem aí milhares de vagas em aberto por mais de 6, 12 meses, com falta de pessoal qualificado. Aí, então, eu pergunto para o Felipe, como que você vê essa situação na sua empresa, né? Como que vocês estão gerenciando essa escassez de profissionais e até também como seria o perfil desse profissional, digamos, que vocês buscam e não acham? Bom, Janete, acho que de fato esses números daí a gente consegue ver em diversos locais, então até consultorias estratégicas e outras consultorias menores, consultorias maiores, mostram para a gente razões do nível 3 para 1 ou 4 para 1 em termos de vaga para formados na área, isso no mercado de tecnologia como um todo. Então, 3 vagas abertas para cada pessoa formada com uma graduação formal na área. Então, o déficit é real, não é só papo.
a área está extremamente aquecida, e aí tem basicamente duas mensagens. Tem a mensagem que é mais direcionada para empresas em geral, como a gente age internamente, mas também como deveríamos agir, e tem a mensagem envolvida que envolve mais a pessoa que está ouvindo a gente agora, que pode estar querendo migrar de área, como muitos de nós aqui nessa própria sala já fizeram. Então, em termos empresariais, tudo revolve a custo, né? Economia básica, a gente tem uma escassez de um certo recurso, ele fica mais caro, então você paga mais caro. Mas não necessariamente precisa ser um salário mais alto. O pagar mais caro pode ser tempo ou pode ser um investimento interno. Então, uma das estratégias que eu vi que mais funcionaram nesse período onde a escassez do profissional é muito grande, seja do profissional mediano ou do profissional de qualidade, e o salário cada vez mais alto, crescente, às vezes exponencial, dependendo do nicho que se procura, investir na formação interna. Então, como aqui todos os nossos participantes da sala já mostraram, a diversidade de formações originárias existe e não é impeditivo para se chegar na profissão de cientista de dados, né? Então, pagar mais, no caso, vai ser necessário, não tem como fugir disso, a escassez força-nos a trabalhar com esse insumo, que é mais caro, mas não necessariamente pagar mais caro para todos os cientistas de dados, para trazer sempre esse profissional que está com um salário mais alto, crescente, trazer 2, 3, 4 profissionais que sejam de uma qualidade já acima da média e que esses mentorem um jovem aprendiz, 2 ou 3 jovens aprendizes que nem graduação têm, que acabaram de sair do ensino médio, estão cursando ainda o ensino médio, estagiários de diferentes graduações, de diferentes faculdades, sem nenhum preconceito para tem que ser engenharia, tem que ser ciência da computação, tem que ser matemática, estatística. Esse daí pode ajudar no início a capturar os conceitos um pouco mais fácil, mas, cara, isso quebra logo na primeira curva de aprendizado, quando troca criatividade para resolução dos problemas, etc. Então, a mensagem que eu trago mais no nível empresarial seria: o custo subiu, ele está mais alto e ele vai continuar alto. Não existe expectativa no Brasil, do que eu leio, do que eu vejo, de fecharmos esse gap de formações no âmbito tecnológico para a quantidade de vagas que estamos abrindo. As formações de nível tecnológico que a gente tem dos graduados de alta qualidade também estão evadindo, estão indo para a Europa, estão indo para os Estados Unidos, acontece. Estamos pagando salários mais altos, mas lá fora também. E eles podem estar indo até mais rápido que nós. Então, investir na criação interna desses próprios funcionários. Seja pagando especializações para pessoas que já são mais data-driven nas suas específicas áreas, pescar aquela pessoa da área de pricing, da área de produto, da área de operações e colocar ela num fast tracking de um MBA mais especializado de 6 meses, 12 meses ali, já um pouquinho mais aplicado, e trazer 1, 2 ou 3 cientistas de dados com uma qualidade um pouquinho mais elevada, que aí sim vai ter que pagar um pouquinho mais caro, para fazer a mentoria. Já para o profissional, que é aquele que seria a segunda mensagem, como que a gente vê o perfil desse funcionário que ele precisa aparecer para a gente, porque está difícil encontrar. Cara, ele tem que ser um profissional extremamente eclético, no meu ponto de vista. Então, tem o triângulo da ciência de dados, que muita gente fala, que vocês vão ler em todos os lugares, que no final é muita verdade. Precisa saber matemática, precisa saber programação, matemática, estatística, programação e negócio. E o principal ponto que eu vejo hoje, faltando nas entrevistas que eu faço para as vagas que a gente tem aberto, é a falta de negócio. Então, a capacidade de programação, a capacidade de matemática e estatística, a gente consegue medir com testes, com use cases, jogando algum probleminha para ser resolvido e apresentado. E, em geral, a qualidade que eu encontro é boa, assim, tá aceitável. Existem candidatos sensacionais, candidatos um pouco mais fracos, mas a gente tem essa disponibilidade, dá para encontrar. Agora, quando você puxa esse terceiro fator, que é o negócio, que é extremamente importante, aí falta.
E esse que aí seria o principal ponto a se desenvolver, que, bom, fica a mensagem aí para o pessoal, quem quer entrar para a área. Ciência de dados não é, no meu ponto de vista, o TI tradicional. Ciência de dados, ele não suporte onde se chama e fala, resolve isso aqui, você pega e já tem um to-do rapidinho de se resolver o problema. O problema pode não ser resolvível. Ciência de dados lida com erro. Você medir erro, diminuir erro, aumentar erro, tudo revolve-se para o que eu quero resolver. E às vezes nem se sabe direito o que se quer resolver. Então, a parte do negócio, de entender a pergunta de pesquisa, ou a pergunta de negócio, o que se quer otimizar, o que se quer melhorar, o que se quer prever com maior acuracidade, será que é aquilo mesmo que deve ser previsto? Será que eu não tenho que fazer uma inferência indireta? Será que isso aqui já é um problema de causalidade, não de correlação? Esse é o que eu mais vejo como falta no mercado hoje, e se alguém quiser se diferenciar, seria trazer a programação e matemática, são essenciais, não tem como, mas o negócio é o que eu vejo que realmente falta um pouquinho. Esse é um ponto que, digamos, o sábio Einstein colocava, né? O grande cientista não é aquele que tem a melhor resposta, mas sim aquele que tem a melhor pergunta. Então, assim, ciência de dados é uma ciência. Quem tiver as melhores perguntas, com certeza, vai conseguir chegar nas melhores respostas. Bom, uma vez, né, que a gente vê que existe aí essas oportunidades e, digamos, com poucos profissionais sendo aptos, né, a se capacitar, e a demanda do mercado vai ficando cada vez melhor. Então, eu vou fazer uma pergunta agora para o Henrique, que é o mais jovem aqui do grupo. Como que foi aí a história dele nessa capacitação para a ciência de dados? Vamos lá, Henrique. Bom, eu me formei no final de 2018 em engenharia mecânica. Eu acho que eu sou o mais novo aqui da turma. E quando eu tive a oportunidade de participar de um estágio na área de manutenção de uma empresa multinacional, eu trabalhava bastante com dados. E foi meu primeiro contato com dados, né? Então, até então eu nunca tinha ouvido falar de nada de data science, mas eu pisei na empresa, eles gostaram da parte de análise, comecei com Excel, então eu fazia algumas análises de custo de manutenção, de KPIs, fazia alguns relatórios para os gerentes, só que eu percebi uma limitação muito grande com relação à ferramenta, né? Então, por exemplo, o Excel, ele travava muito, principalmente quando aumentava o volume de dados. E às vezes tinham reuniões gerenciais e o Excel travava por conta do volume. Quem nunca passou por isso, né? E eu percebi que isso realmente afetava todos, né? Todos os envolvidos daquele setor, eles sentiam essa limitação da ferramenta. E depois que eu me formei, depois que eu saí do estágio, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, tem alguma forma de superar essa limitação? Vamos estudar. E eu comecei a estudar para a ciência de dados em si. Que aí eu entrei no mundo de data science, de big data, que aí eu vi que existem outras ferramentas muito mais poderosas do que Excel, muito mais versáteis, linguagens de programação, scripts, e acabei caindo nesse mundo. Então, foi assim que eu iniciei o meu processo de migração. Comecei com cursos online, né, todos voltados mais para a parte técnica, né, até o Felipe mencionou bastante aí essa deficiência de parte técnica e com relação à área de negócio, né, as pessoas acham que estudar ciência de dados é programar, né, estudar ciência de dados é saber matemática e estatística, e a base o técnico é a base, só que a gente estuda a base, matemática, estatística, programação para resolver problemas da área de negócio, né? Então, eu fui muito estudando a parte técnica e me carreguei muito dessa parte técnica, o que me fez conseguir algumas oportunidades. Por exemplo, eu consegui ingressar na Bosch, no setor de inovação da Bosch. Eles criaram um setor onde eu pude trabalhar. Trabalhei com RPA também, que é outra
outra ciência também, mas acaba que se mistura bastante com ciência de dados, automação, ciência de dados, extração, né? Mas ao longo dos anos eu estudei muito a parte técnica, né? E visto que o Felipe já mencionou também essa deficiência das pessoas na área do negócio, percebi também em mim, né? A gente às vezes tem que olhar para dentro e falar, olha, tem que melhorar. E nesses últimos 2, 3 anos que eu estudei muito da parte técnica de programação, agora, para o próximo ano, me planejei para entrar numa pegada mais de negócio. Eu vou começar um MBA em Data Science e Data Analytics na USP, né, à distância. Justamente escolhi o MBA para poder cobrir essa parte de negócio, que eu acho que é o que falta para mim, apesar de eu já estar no mercado, já estar atuando, é algo que falta, inclusive, para as pessoas que estão na empresa mesmo. A gente acha que falta só para quem está do lado de fora, para quem está do lado já está trabalhando, já está atuando, é um estudo constante, é algo que a gente sempre tem que evoluir, e por isso que eu vou começar esse MBA agora, né? E da parte técnica, eu comecei com cursos online na plataforma Lura, e depois eu fiz e ainda faço a formação de cientista de dados na plataforma da Data Science Academy, que é uma formação bastante longa, que dura cerca de um ano e 2 meses por aí. Mas foi assim, tive passagens por multinacionais. Hoje eu trabalho na Celery em Campinas, trabalho como desenvolvedor de soluções digitais, então trabalho com automação, trabalho com ciência de dados, automação, extração de sistemas, Hadoop, Spark. Eu sou bem mais voltado para a área técnica, mas estou suprindo essa parte de negócios aí. E eu acho que é isso, é assim que eu acabei migrando de área, né? Migrei de área por uma dor que eu tinha, e é isso, estou me especializando ainda, sou o mais novo aqui da turma, pretendo continuar me especializando, estudando aí durante um bom tempo, os próximos anos. Que bom! Bom, mas de certa forma, assim, como, né, o Henrique é formado em engenharia, ele já vinha aí de uma área de exatas. Agora, quem não é de exatas pode se atrever a entrar nessa área, Cris? Fala aí a sua história da biblioteconomia para a governança de dados, como foi? Olha, foi um caminho árduo. Realmente não é o recomendável se você for pensar logicamente. Mas hoje em dia a gente não tem esse negócio. Você pode ser o que você quiser, né? Não importa a área que você venha. Eu vim de uma insatisfação pessoal com a minha carreira, particularmente, e comecei a estudar algumas coisas que eu poderia fazer, mas sem deixar minha bagagem. Aí eu conheci o Thomas Davenport desde a faculdade. Eu estudava muito os livros dele, e ele começou a escrever sobre os cientistas de dados, que era o profissional mais valorizado do século XXI. Eu falei assim, nossa, eu quero isso para mim. Ah, que coitado. Aí eu fui atrás, fiz uma pós em gestão e governança de dados, que era o que tinha na época, isso eu estou falando de 2012. Aí eu consegui entrar numa turma de 2014. Isso não tinha muitos recursos igual a gente tem agora, de tantos cursos online. Fiz a pós, mesmo assim não tinha migrado e continuei estudando. Estudei também na Data Science, fiz a Lura, fiz vários cursos e tudo que ia aparecendo free, porque na época eu não tinha como investir tanto. Aí depois comecei a pesquisar outras vagas e achei uma vaga de governança numa consultoria, porque eu estava estudando bastante, então tinha uma ferramenta no mercado na época e eu tirei essas certificações dessa ferramenta que também era gratuita e fui chamada para uma vaga. E comecei a trabalhar alocada no Santander. E aí eu comecei a migrar. Isso só fazem 3 anos. E depois disso, eu nunca mais parei. Depois eu conheci a privacidade, fiz a titulação do DPO, tirei as certificações todas. Comecei a escrever na AbraCD também. Comecei a fazer contatos internacionais com a galera. Começar a trocar mais ideias, justamente para quando você está migrando, você tem muita segurança. E o segredo foi esse, não ter parado de estudar e fazer contatos. Não só pelo network, mas para se encorajar a se manter nesse mercado. E a
receptividade foi muito boa, sinceramente. Eu confesso que eu tive muito mais preconceito do que as pessoas comigo. E depois disso já tive passagens por outros bancos e agora estou atuando com análise e proteção de dados. E tem sido uma experiência muito gratificante, porque realmente eu vou ser colega do Henrique no ano que vem, mas para melhorar também a minha parte técnica, porque assim, eu acho que quando você pensa em trabalhar com ciência de dados, você tem que gostar de resolver problemas. Não importa como, não importa se vai ser usando um Excel, se vai ser um Databricks e ter curiosidade para conhecer ferramentas. E saber ouvir. Eu acho que o que falta nas pessoas hoje em dia não é que as pessoas não são aptas a mudar de área, mas é ter aquela determinação e saber conversar e ouvir e saber procurar. Não pode deixar a curiosidade acabar. Esse é o segredo para a gente fazer uma boa migração. Bom, agora, digamos assim, você deu aí as suas dicas de quem veio de humanas. Vamos ter aí umas dicas do Milton Ossamo, que ele veio de uma outra área, digamos, um pouco mais diversa, né? É engenharia, mas engenharia ambiental. Como que você foi parar na ciência de dados? Isso aí, Jane. Bom, na minha graduação, eu estudei em Viçosa, quem conhece, quem é de Minas, sabe que é super pequenininho lá, quase não tem empresa, então só estagiei em iniciação científica, acabei fazendo 3. E no final da graduação, a única certeza que eu tinha na vida é que eu não queria seguir na engenharia ambiental nem na área de pesquisa. E eu gostava muito de trabalhar no Excel, fazer cálculos, enfim, fazer análise das matérias que eu tinha até então eu acabei ingressando na área de marketing, mais precisamente na área de marketing digital na Stone. E no marketing eu me identifiquei bastante assim, com essa parte de analytics. Então, acho que quando eu saí da engenharia ambiental para seguir nessa área, assim, foi um processo meio que de descoberta, assim, de tentar entender o que eu não gosto e o que eu gosto. E isso eu acabei me encontrando muito nessa parte, assim, de análise de dados. Então, acabei meio que tangenciando, assim, e confesso que não foi fácil, me identifiquei bastante aí com a Cris, porque não tem jeito, assim, quem quiser entrar nessa área tem que estudar, tem que fazer curso online, já conhece quase todos os cursos, enfim, não tem muito jeito, assim, é correr muito atrás. Mas acabei tangenciando, assim, nessa área de marketing digital, depois atuei na área de BI, em uma outra startup, e acabou que deu certo de eu entrar como um trainee de ciência de dados no Itaú Unibanco, e foi uma oportunidade, eu diria que uma das maiores oportunidades que eu tive na minha carreira. A gente também teve um treinamento, né, por ser trainee de ciência de dados pelo ITA, que foi uma especialização, Lato Sensu, e acabei atuando no Itaú Unibanco quase com uns 2 anos, e posteriormente acabei migrando para outras empresas, trabalhei na Gol, posteriormente acabei entrando numa consultoria, atuando em projetos na Sanofi, na Vivo e na Renault. E basicamente, em termos de trajetória profissional enfim, continuo me desenvolvendo ainda. Logo depois da minha especialização do ITA, acabei ingressando numa de Big Data na FIA, para complementar um pouco o conhecimento, né? Enfim, não é só ciência de dados e analytics, mas tem engenharia de dados, tem uma gama de áreas que cada um pode se especializar. E eu sentia que eu estava defasado um pouco em algumas áreas de analytics, então na FIA me complementou bastante. E atualmente eu busco me complementar um pouco mais em estatística, porque eu tenho uma formação de engenheiro, né? Então, em termos de estatística, eu acho que ainda é um ponto a me desenvolver. Por isso que atualmente eu estou fazendo um mestrado na Karl Leuven, que é uma universidade da Bélgica, em estatística e data science. E em paralelo com isso tudo, eu também dou aula em 2 escolas, que é a Let's Code Academy e a Trading com Dados. E acho que a minha maior motivação, assim, né? Além de conhecer pessoas fantásticas, meus alunos, cada um deles, mas assim, foi muito custoso para mim, acho que para todo mundo aqui, né? Ter migrado de área. Então, eu busco o máximo que eu posso, assim, ajudar quem está buscando, nas minhas aulas, né, dos meus alunos, a migrar de área, a conseguir entrar uma carreira em Analytics, ou ainda descobrir que às vezes não era tudo isso que a pessoa achava, né? Então, acho que sendo um facilitador dessa maneira, eu fico bem satisfeito, assim, em ter esse papel de professor junto com um monte de... com meus alunos, assim. Bom,
Pessoal, como deu para perceber aqui, assim, os grandes desafios dessa área, primeiro deles, né, que todo mundo colocou aqui, é gostar de aprender, né, gostar de estudar, querer buscar, enxergar coisas novas, né, o conhecimento de matemática, estatística, programação, que, assim, espanta alguns e que para outros também eles acham que é tudo nessa área, é só isso. Não, né? Já foi bem colocado que não é só isso. Existe toda uma gama de atividades em torno da ciência de dados que nem sempre tem a ver com estatística ou com programação. Por exemplo, a jornada do cliente, que a gente chama de UX, né? User Experience. Você precisa conhecer processos. Você precisa conhecer negócios, você precisa entender de pessoas, para você desenhar esse perfil de usuário e aí, depois disso, de entender um processo, entender as necessidades de um cliente, você ir em busca de dados que comprovem isso. Então, assim, você tem que combinar esses, digamos, os dois lados, né, os dois conhecimentos. Tanto a área, digamos, de exatas, como essa área de humanas, de entender perfil de clientes, de entender, digamos, de processos, de negócios, de gostar de ouvir as pessoas, de entender de problemas, para fazer as perguntas corretas, né, para ir atrás de uma solução. Nessa área, eu até sempre digo, tanto para os meus alunos e para os meus clientes, nas empresas em que eu atuo sempre, é que não existe uma solução de ciência de dados, né? A ciência de dados, em primeiro lugar, é uma ciência, uma pesquisa. Então, assim, eu preciso pesquisar, entender o seu negócio, entender as suas necessidades, para aí, então, descobrir onde, né, aquele ponto-chave para começar uma solução de analytics, uma solução de inteligência artificial. Porque não tem, vou resolver tudo, eu quero automatizar tudo. Quem começa com esse tudo, não chega em lugar nenhum. Então, assim, a gente precisa ter essa empatia de entender a situação da empresa, do mercado em que ela atua, né, quais são os desafios daquela área, e aí, então, pesquisar e comprovar estatisticamente o que poderia ser melhorado, né? Onde poderia otimizar e aí gerar o verdadeiro valor. Então, assim, como a gente pode concluir aqui, é muito além, né, das características puramente exatas. Então, isso abre oportunidade para qualquer área. Assim, hoje em dia, advogados estão se capacitando na área de ciência de dados exatamente por conta das leis de proteção de dados, né, das leis de privacidade. Eles entendem de leis, mas precisam entender de dados, de como é o processo para julgar melhor a lei. Então, isso se faz necessário. Na pandemia, digamos, todo mundo teve que aprender um pouquinho de ciência de dados para poder sobreviver, né? Para ter essas reuniões virtuais, para poder ter aulas virtuais, dar aulas virtuais. Assim, eu como professora, eu tive que substituir vários professores porque muitos deles não sabiam como fazer, né? Uma didática virtual. Isso é complexo, né? Pode parecer simples, mas é a característica da empatia, de se colocar no lugar do outro e tentar passar de uma forma eletrônica o seu conhecimento. Isso não é uma ciência exata, mas exige que você conheça técnicas, né, e ferramentas digitais para poder executar esse tipo de trabalho. Então, como vocês podem ver, existem oportunidades de sobra, mas, do outro lado, exige aí um grande esforço, uma grande, digamos, empatia em querer sempre desenvolver as suas novas capacidades. Se é uma área, né, que tem, digamos, como característica principal essa eterna inovação, essa é a área certa, né? Para quem não gosta de rotina, esse é o paraíso, né? Você vai encontrar aqui a sua realização. Bom, pessoal, tem mais alguma palavra aí para a gente fechar aqui o nosso bate-papo?
Eu acho que você falou muito bem, falou tudo. Tá bom, então até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.